Olá, meu caro Silvano. Você aí nos Estados Unidos e a minha pessoa Juarez Cardoso Vital aqui no Brasil. Eu tenho acompanhado alguns vídeos do juiz federal intervencionista em 194 países, o doutor Oscar Aníbal Chiapano. É um homem bem intencionado, deseja o bem da população, mas ele não conhecem o Altíssimo e Alvo de forma profunda. Porque como a população foi mergulhada no caos aqui nesse mundo, elas ficaram enganadas. As pessoas estão enganadas. E daí existem nessa imensidão de pessoas nesse mundo, muitas pessoas bem intencionadas, como esse juiz, mas ainda embaraçado na idolatria. Por exemplo, quando ele disse o nome do Messias é Yahushua Hol Mehushihai. Até aí está correto. Mas quem foi Yahushua Hol Mehushihai? Um homem que nasceu aqui nesse mundo na inocência total, em um corpo carnal, filho de um homem e de uma mulher. Seu pai chamava-se Yahussaf, a sua mãe chamava-se Míria, que eles chamam de Maria e José. Esse Messias, Yahushua o Mehushihai, ou seja, Yahushua o enviado. Ele foi enviado aqui no mundo não da forma que as entidades religiosas pregam. A Bíblia, esse livro chamado Bíblia, ele é um caos. Para começar, o nome Bíblia é maligno. O nome Bíblia vem do grego biblion, que significa refúgio de deuses. É um grande refúgio satânico. E se você observar muito bem, esse livro chamado Bíblia é um refúgio de deuses satânicos. Observa que está muito nítido em Êxodo, ou melhor, em Atos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual se possa ser salvo. Ou seja, só há um nome pelo qual se possa salvar. Aí foi aonde o povo hebreu escondeu o nome Yahweh, dizendo que era porque o nome era muito forte para não se blasfemar do nome. E aí o Pai, que fez os céus, a terra e a fonte das águas, me mostrou ao contrário. Não. Eles esconderam o nome para que a população mundial não se salvasse. Foi um engano satânico enganando o povo hebreu. E colocou o povo hebreu na idolatria a buscar Hashem, dois deuses satânicos. Observa a gravidade da coisa. Eles deixarem o nome original e buscar paralelo inventado por Satanás, ou seja, Hashem, dois deuses satânicos. Ra,
um deus satânico. Shem, outro deus satânico. É o cúmulo. Daí, colocaram na Bíblia aquele que invocar o nome será salvo. Aí colocaram, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só. Mas quem é Senhor? Baal, um deus satânico. O nome de Baal era Senhor. Depois foi trocado para Baal. Aí você vai buscar Baal para ser salvo? Não. O original, aquele que invocar o nome Yahweh será salvo. E aí o povo hebreu escondeu o nome Yahweh para que não fosse invocado, para que não se salvasse. Por quê? Aí colocaram na Bíblia outra hora Emanuel. El, um deus cananeu, do grande panteão cananeu, satânico. O título do Altíssimo é Ul, que significa Supremo. Trocaram para El, um deus maligno. Ou seja, a Bíblia é um refúgio de deuses. O nome Deus originou do grego Theos, que é Zeus, que é o mesmo Deus. Uma grande estátua que está no país da Grécia. Mas Deus é apenas a estátua? Não. Deus, a estátua é o representante do ser Deus satânico. Cada imagem de escultura representa um ser que trabalha para Satanás. Quando você busca Deus, você está buscando um ser que trabalha para Satã. E aquela estátua é representante desse ser. Quando você busca Jesus, sem lógica, que é uma estátua que colocaram também no Rio de Janeiro, você está buscando um ser que aquela estátua representa, um outro ser satânico. É complicado. Quando você diz o eterno, você está buscando um boneco que tem no grande panteão que representa também um ser, um outro ser satânico. Colocaram a imensidão de deuses na Bíblia, ou seja, ela é um refúgio de deuses. E o nome do Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas não se encontra na Bíblia. O conteúdo principal eles tiraram. A população está enganada. Então, Yahushua. A Bíblia tem contradição de Gênesis a Apocalipse, eu provo. Se você assistiu o vídeo YHWH e os 4 cavaleiros do Apocalipse, eu mostrei muitas contradições. Não mostrei todas, porque se for mostrar todas, dá outro livro. É o cúmulo dos cúmulos. Aí, que o Espírito Santo engravidou Maria. É o cúmulo dos cúmulos. Colocaram na Bíblia, em João capítulo 6, versículo 53. Aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não bebeu do seu sangue, não tem parte com ele. Agora veja bem, se você for lá para o Velho Testamento, mostra para quando matar o animal, deixar o sangue correr na terra, porque é a vida dele. Aí você pergunta para os religiosos, vocês comem sangue? Não. Por quê? Porque é a vida do animal. E aí você vai comer a carne e beber o sangue do Filho do Altíssimo? Não é o cúmulo. Porque eles pegam o pão e dizem, olha, isso aqui é apenas um pão comum da padaria. Mas depois que nós orar, é o corpo de Jesus. Depois eles pegam um cálice e falam, olha, isso aqui é um vinho comum. Mas depois que nós orar,
É o sangue de Jesus derramado por nós. Isso é o cúmulo dos cúmulos. Você vai comer a carne e beber o sangue do Filho do Altíssimo? Do seu irmão? Será que está certo isso aí? Na macumbaria que se bebe sangue de bode, sangue de galinha. Isso é coisa de macumbaria. Essas igrejas aí estão todas na macumbaria. É tudo obra satânica. O Pai que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mão de homens. Está lá em Atos 17, versículos 24 e 25. E nem necessita de ser servido por seres humanos. O Pai que fez o céu e a terra não precisa de dinheiro, não. Isso é montagem. Está lá em Atos 7, versículo 47 e 48. Que Salomão fez templo, mas Yahweh não habita em templo feito por mão de homem. Como diz o profeta. E aí? Então, Espírito Santo, espírito de Satanás, colocaram na Bíblia, aquele que pecar contra o Pai tem perdão, pecar contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. O Pai é aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas. O cidadão errou, se humilhou, se arrependeu, vem a ele de forma humilde, arrependido, ele perdoa. O filho dele é a mesma coisa. E que Espírito Santo é esse que é acima do Pai, que fez todas as coisas e que não perdoa ninguém? O nome já está dizendo, Espírito Santo, Espírito de Satanás, nunca vai lhe perdoar. Aí, as igrejas dizem que batizou com o Espírito Santo. Batizou com o Espírito de Satanás, fala língua estranha na igreja, mas o que é isso? O que é estranho não serve para mim. Língua de Espírito Santo, língua de Satanás, enrolada. A língua que era falada em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, ali tinha várias nações. Ali falava assim as línguas dos países. E não essa língua estranha aí, esquisita. O cidadão estava falando em uma língua de um país, o outro era de outro país e estava entendendo porque o Altíssimo estava dando a interpretação. Aí inverteram o quadro tudo. Aí colocaram que o Espírito Santo engravidou Maria. É o cúmulo. Aí a Bíblia, em outro lugar, diz, mas não é este o carpinteiro? Não chama seu pai José e sua mãe Maria? Ué, então ele é filho de José e Maria. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Epa, então não é filho do Espírito Santo, é filho do homem. O povo tem que acordar. O Messias era apenas um homem no mundo. Óbvio, para se identificar os homens, ele teve que nascer na inocência e aos poucos o pai passando para ele o que passar ao povo. O pai usou ele no mundo, agora lógico, todos que mostraram a verdade, eles matavam, eles espancavam, batiam, e com o Messias não foi diferente. Eles não mataram só o Messias, eles mataram mais profetas. E Yeshayahu, por exemplo, que o povo chama de Isaías, ele foi cerrado ao meio. Saulo, que o povo chama de Paulo, depois que Yahushua morreu, ele levou em frente a mensagem verdadeira, deceparam o pescoço dele. E outros e outros. Tiago, um dos Tiago, que são mais de um Tiago, foi morto à espada. E Al-Hanan, que eles chamam de João Batista, foi decepado também, cortaram o pescoço dele fora. O outro Yahu-Hanan, que é o lado do Apocalipse, que eles falam que é João do Apocalipse, foi jogado dentro de uma caldeira de óleo fervendo. Só que ele não morreu. Depois apareceu num lugar longe lá, que eles chamam de Ilha de Patmos. Gente, todos que pregavam a verdade, eles matavam. E com Yahushua não foi diferente. Yahushua, como os demais profetas, prestaram um grande trabalho ao Altíssimo. Mas eles eram Deus? Não. Eles eram mensageiros enviados aqui nesse mundo, passando pelos mesmos sofrimentos das pessoas e levando a mensagem para a população. Nada mais, nada menos do que isso. Agora, o doutor Oscar Aníbal Chiapano,
na sua inocência, fica dizendo que temos que buscar Yahushua, coisíssima nenhuma. Yahushua não aceitou nem ser chamado de bom. Quando alguém disse que ele era bom, ele falou, bom é meu pai que está lá em cima. Ele não pode ser adorado. Todo louvor, toda reverência tem que ser dado a Yahweh. Agora, óbvio, respeitando os demais profetas como os mensageiros de Yahweh. Nada mais, nada menos do que isso, meu irmão.